Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bem importante para muita gente, o regime jurídico dos servidores públicos federais aqui no Brasil. Vamos focar nos direitos, nos deveres, sabe? Olhar gratificações, férias, licenças e também o que se espera, né? O que pode e o que não pode no dia a dia. Exato. A nossa base é a lei mesmo, mas calma, a ideia não é ficar no juridiquês, não. É pegar o essencial, sabe? Entender as regras que, impactam a vida funcional mesmo, de um jeito claro. É isso aí, desmistificar um pouco, né? Isso, prontos para essa exploração? Então tá. Vamos começar pelo que mexe com o bolso. Além do salário base, a lei fala de outros pagamentos. Quais são os principais, assim? Bom, a legislação parte do princípio que o trabalho tem diferentes níveis de responsabilidade e condições, né? Uhum, Então, existem pagamentos extras para compensar isso. O mais óbvio é a retribuição se você assume uma função de chefia, de direção ou assessoramento. Mais responsabilidade, um retorno financeiro maior. certo. Aí tem a gratificação natalina, que é o nosso conhecido 13º salário. Ah, o 13º. Isso. E depois vem uma série de adicionais. Esses são para compensar condições de trabalho mais específicas. Condições tipo o quê, por exemplo? Olha, pensa em quem trabalha exposto a agentes que fazem mal à saúde, os insalubres, ou em situações de risco de vida mesmo, perigosas. Para isso existem os adicionais de insalubridade e periculosidade. Entendi. Tem também adicional para atividades consideradas penosas, tipo em fronteira, sabe? Ou para quem faz hora extra, o serviço extraordinário. Ou trabalha à noite, que é o adicional noturno. Sei. Até as férias tem um plus, que é o adicional de férias, aquele 1/3. E, por fim, uma gratificação para quem eventualmente dá aula em curso interno ou participa de banca de concurso, essas coisas. Faz sentido. A remuneração tenta refletir essas diferenças. Falando da gratificação natalina, o 13º. Como ele funciona? É igual para todo mundo na base? A lógica é bem parecida com a da iniciativa privada, sim. É 1/12 da remuneração de dezembro para cada mês que a pessoa trabalhou no ano. E se trabalhou 15 dias ou mais no mês, já conta como mês cheio, tá? Ah, bom saber. O pagamento tem que ser feito até o dia 20 de dezembro. Se o servidor sair antes durante o ano, ele recebe o valor proporcional aos meses trabalhados. Certo. E um detalhe importante: esse valor da gratificação natalina não entra no cálculo de outras vantagens depois. Ele é pago e pronto. Entendido. E aqueles adicionais de insalubridade e periculosidade? A gente ouve falar muito, mas como é na prática? Então, eles são pagos para quem trabalha habitualmente, de forma permanente mesmo, em locais ou com substâncias que trazem risco. Contato com um produto tóxico, radiação, risco de acidente grave. Tá. E aqui tem um ponto crucial, olha só. A lei não deixa acumular os dois. Ah, não pode receber os dois juntos. Não pode. Se a situação de trabalho é insalubre, E perigosa? o servidor tem que escolher qual dos dois adicionais ele prefere receber. Entendi. Faz uma opção. Exato. E claro, né, se as condições de risco deixam de existir, por exemplo, se coloca uma proteção nova, aí o direito adicional acaba também. E tem alguma proteção a mais para quem está numa situação mais vulnerável, tipo gravidez? Sim, a lei protege. Servidora gestante ou que está amamentando, ela tem que ser afastada dessas condições de risco. Ah, que bom. Ela precisa ser transferida para um local e uma atividade que sejam seguros para ela e para o bebê durante esse período. Certo. E outra proteção específica é para quem trabalha direto com raio-x ou substâncias radioativas. Essas pessoas têm um controle de saúde mais rigoroso, com exames médicos a cada 6 meses. Falando em trabalho fora do horário normal, hora extra e adicional noturno. Como funciona? A hora extra, o adicional por serviço extraordinário, não é para ser algo comum, tá? É para situações, assim, excepcionais e temporárias. Entendi, não é para virar rotina. Não mesmo. Tem um limite de 2 horas extras por dia e o valor é 50% a mais do que a hora normal de trabalho. E o noturno? O adicional noturno é para quem trabalha entre 10 da noite e 5 da manhã. O valor é um acréscimo de 25% sobre a hora normal. E tem aquele cálculo diferente da hora, né? Isso é um detalhe curioso. Para calcular o adicional,
A hora noturna não tem 60 minutos, ela é contada como 52 minutos e 30 segundos. Ah, E tem mais, se a pessoa faz hora extra nesse período noturno, os dois adicionais se somam. como assim? Primeiro você calcula o valor da hora com os 5% da hora extra. Depois, sobre esse valor já aumentado, você aplica os 25% do adicional noturno. Ah, entendi. Um incide sobre o outro. Exatamente. E o adicional de férias, o famoso 1/3? Esse é um direito garantido. Quando o servidor vai tirar férias, ele recebe a remuneração normal do mês, mais 1/3 desse valor. Uhum. E se ele ocupa alguma função de chefia, direção, esse valor da função também entra na conta para calcular o terço, tá? Certo. O pagamento é feito junto com a remuneração das férias, uns dias antes de começar o descanso. Beleza. E para a gente fechar essa parte de grana extra, tem a gratificação por dar curso ou participar de concurso. Como é essa? Essa é uma compensação, né? Para o servidor que, fora do trabalho normal dele, é chamado para dar uma aula, para ser de uma banca que corrigir prova ou para ajudar na logística de um concurso. Mas isso não pode virar a atividade principal dele, imagino? De jeito nenhum, tem limites. Geralmente tem um teto de 120 horas por ano que podem ser pagas com essa gratificação. Em casos muito especiais pode dobrar, mas precisa de aprovação superior. E como calcula o valor? O valor da hora é um percentual sobre o maior salário base da administração federal. Varia um pouco dependendo da atividade, se é dar aula, aplicar a prova. Entendi. E o ponto-chave: essa atividade extra não pode atrapalhar o trabalho do cargo dele. Se ele fizer isso no horário de expediente, tem que compensar as horas depois. Ah, importante isso. E outra coisa, essa grana não vira salário fixo, não incorpora e não conta para aposentadoria ou pensão. É bem pontual mesmo. Ok, falamos bastante de dinheiro. Mas, a vida do servidor não é só trabalho. Como ficam as pausas, o descanso, as ausências que são permitidas? Vamos falar de férias e licenças. Bora lá. Começando pelas férias, a regra geral é 30 dias, certo? Isso, 30 dias por ano, mas tem uns detalhes. Por exemplo, as primeiras férias só podem ser tiradas depois de completar 12 meses de trabalho, o chamado período aquisitivo. Uhum. E se o serviço precisar muito da pessoa, as férias podem ser acumuladas, mas só por 2 períodos no máximo. Não dá para juntar férias para sempre. E dá para dividir as férias? Tirar picado, tipo 10 dias aqui e 15 ali? Dá sim. A lei permite dividir em até 3 vezes, mas tem que ter o pedido do servidor e a administração tem que concordar, vendo se não atrapalha o serviço, né? Certo. O pagamento a gente já falou, vem com o 13º a mais. E se a pessoa sai do cargo, perde as férias? Não perde. Se for exonerado, recebe uma indenização pelas férias que teria direito e não tirou, proporcional ao tempo trabalhado no último período aquisitivo. E tem algum caso diferente de férias? Tem sim. Lembra do pessoal que trabalha com raio-x e radiação? Lembro. Pelo risco maior, eles têm um regime especial. São 20 dias de férias seguidas a cada 6 meses de trabalho. Ah, 2 vezes por ano. Exato. E essas férias semestrais não podem ser acumuladas. Tem que tirar mesmo, para garantir a pausa e a recuperação. Reforça aquela ideia do controle de saúde mais rigoroso. Entendi. E se acontece uma emergência, tipo uma enchente ou algo assim? As férias podem ser interrompidas? Podem, mas só em situações bem específicas e graves. Calamidade pública, uma grande confusão interna no país, convocação para ser jurado, serviço militar ou eleitoral. Uhum. Ou então uma necessidade muito grande do serviço que tem que ser declarada pela autoridade máxima do órgão. Não é qualquer coisinha. E aí, o que acontece? O servidor volta a trabalhar e o resto das férias que faltou, ele tira depois de uma vez só, assim que a situação permitir. Ok. Além das férias, que são planejadas, tem as licenças, né? Para aquelas situações imprevistas ou específicas que o servidor precisa se ausentar. Quais são os tipos principais? Olha, a lei traz uma lista. As mais comuns são licença para cuidar de algum familiar doente, Certo. para acompanhar o marido ou esposa que foi transferido de cidade, para cumprir serviço militar obrigatório, para se candidatar a cargo político, para fazer um curso de capacitação, para cuidar de assuntos pessoais, que é a licença para interesses particulares, e para quem vira dirigente de sindicato
o mandato classista. Vamos detalhar algumas. Essa de doença na família, como funciona? Quem pode ser considerado família para a lei? Família aqui é um conceito até amplo. Cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado e até um dependente que viva às suas custas e esteja registrado lá nos seus documentos, sabe? Entendi. E precisa provar a doença? Precisa. Tem que ter perícia médica oficial comprovando. E não basta só a doença, tem que provar que a sua assistência direta é indispensável e que não dá mesmo para fazer isso e trabalhar ao mesmo tempo, nem compensando horário. E quanto tempo dura? Continua recebendo o salário. Funciona assim. Num período de 12 meses, os primeiros 60 dias de licença, que podem ser seguidos ou não, são com salário normal. Certo, 2 meses pagos. Isso. Se precisar de mais tempo, ainda dentro desses 12 meses pode tirar mais 90 dias, mas aí é sem remuneração. Ah, então tem um limite pago e um limite total. Exato. No total, são 150 dias no período de um ano, sendo os 60 primeiros com remuneração. E claro, durante a licença, o servidor não pode trabalhar em outra coisa recebendo dinheiro. Entendido. E a licença para acompanhar o cônjuge? Se o parceiro ou parceira é transferido, o servidor pode pedir para ir junto? Pode. Essa licença serve para isso. Se o cônjuge ou companheiro for deslocado para outro lugar do Brasil, ou para o exterior, ou até se for exercer um mandato eletivo longe. E dura quanto tempo? Recebe salário? Essa é por prazo indeterminado, enquanto durar o motivo do afastamento do cônjuge. Mas é sem remuneração. Puxa, aí fica complicado. Ficar sem trabalhar e sem receber. Fica. Mas tem uma saída interessante, que nem todo mundo sabe. Qual? Se o cônjuge que foi transferido também for servidor público, pode ser federal, estadual, municipal, militar. Tanto faz o servidor que pediu a licença pode tentar o que a lei chama de exercício provisório. Exercício provisório? O que é isso? É a chance dele trabalhar temporariamente em algum órgão federal lá no novo local de residência. Claro, precisa ter vaga e uma função compatível com a dele. Ah, que interessante. Então ele não ficaria totalmente parado. Exato. É uma forma de manter o vínculo, a atividade e, imagino, a remuneração, né? Precisa ver os detalhes, mas a possibilidade existe. Legal essa dica. E a licença para atividade política em ano de eleição? Como fica? Essa tem umas regras específicas dependendo da fase. Entre a hora que o servidor é escolhido candidato na convenção do partido e a véspera do registro oficial da candidatura, ele pode tirar licença, mas é sem salário. Ok, nesse primeiro momento não recebe. Isso. Agora, depois que registra a candidatura e até 10 dias depois da eleição, a coisa muda. Ele tem direito à licença por até 3 meses, recebendo o salário normal do cargo efetivo dele. Ah, e sim. E se ele ocupa cargo de chefia ou que mexe com dinheiro, fiscalização, nesse período depois do registro, o afastamento é obrigatório. Entendi. Falando em desenvolvimento e a licença para capacitação, para estudar. Essa é bem legal. A cada 5 anos de trabalho efetivo, o servidor tem direito a pedir uma licença de até 3 meses para fazer um curso de capacitação. Uhum. Com salário? Sim, essa é com remuneração. Mas tem um porém. Depende do interesse da administração. O curso tem que ser relevante para o trabalho, para o órgão. Não é qualquer curso. Certo, tem que ter a ver com o serviço. Exato. E não dá para acumular. Se não usou num quinquênio, perdeu. Tem que usar a cada 5 anos. E aquela licença para tratar de interesses particulares? É tipo tirar um ano para viajar o mundo? Pode ser tipo isso. É uma licença sem remuneração que pode durar até 3 anos seguidos. O servidor pode pedir para resolver questões pessoais, tocar um projeto. Mas deve ter regra, né? Qualquer um pode pedir? Tem 2 regras principais. Primeiro, só pode pedir quem já passou pelo estágio probatório, aquele período inicial de avaliação de 3 anos. Ok, tem que ser servidor estável. Isso. E segundo, a concessão não é automática. Fica a critério da administração, que vai analisar se é oportuno liberar o servidor naquele momento. Entendi, não é um direito garantido, depende da análise. Exatamente. E ela pode ser interrompida a qualquer momento, se o servidor quiser voltar antes ou se o órgão precisar muito dele de volta. Por último, tem a licença para mandato classista, para quem vira diretor de sindicato, associação. Isso. Quem é eleito para cargo de direção nessas entidades de classe tem direito a se licenciar do cargo público durante o mandato.
Essa licença também é sem remuneração. Certo. E tem regras sobre quantos servidores podem se licenciar ao mesmo tempo por sindicato, dependendo do tamanho da base de associados. Ok, além das licenças, tem outras formas de afastamento que a lei prevê? Ficar fora do órgão, mas ainda ligado a ele. Tem sim. São situações em que o servidor continua com o vínculo, mas vai trabalhar em outro lugar ou em outra função temporariamente. Um caso bem comum é o afastamento para servir em outro órgão ou entidade, a chamada cessão. Como assim, sessão? E trabalhar, sei lá, num ministério diferente ou até no governo do estado? Exatamente. Pode ser para ocupar um cargo de chefia, um cargo em comissão, em outro órgão federal, estadual, municipal, ou em outras situações que a lei preveja. E quem paga o salário nesse caso? O órgão de origem ou o destino? Depende. A regra geral é, se for cedido para estados DF ou municípios, quem paga é o órgão de destino. Nos outros casos, tipo para outro órgão federal, quem continua pagando é o órgão de origem do servidor. Se for para empresa pública ou sociedade de economia mista, tem umas regras específicas de reembolso. Entendi. É meio complexo isso. E tudo isso tem que ser publicado oficialmente, precisa de uma portaria. E se o servidor se elege para um cargo político? Deputado, prefeito, vereador? Aí é o afastamento para exercício de mandato eletivo. As regras mudam um pouco conforme o cargo. Como assim? Se for eleito para mandato federal, deputado, senador, estadual ou distrital, ele se afasta do cargo público dele. Ponto. Ok. E prefeito? Prefeito também se afasta obrigatoriamente do cargo. Mas aí ele tem uma escolha. Pode optar por receber o salário de prefeito ou o salário do cargo público federal dele, o que for melhor para ele. Ah, interessante essa opção. E vereador? Vereador depende da compatibilidade de horário. Se der para conciliar o horário das sessões da Câmara com o horário do trabalho no órgão federal, aí ele acumula as duas coisas. Recebe o salário do cargo federal, mais o subsídio de vereador. E se não der para conciliar os horários? Aí ele tem que se afastar do cargo federal. E nesse caso, ele também pode escolher qual remuneração prefere receber, a de vereador ou a do cargo público. Entendi. E mesmo afastado, o tempo conta para aposentadoria? Conta sim. O tempo de mandato eletivo conta como tempo de serviço para a aposentadoria, e ele continua contribuindo para a Previdência como se estivesse trabalhando normalmente no cargo dele. Bom saber. E tem outra proteção. Enquanto estiver no mandato, ele não pode ser removido ou redistribuído de ofício, ou seja, contra a vontade dele, para um lugar diferente de onde ele exerce o mandato. Faz sentido. E para quem sonha em estudar fora do país, tem afastamento para isso? Tem. É o afastamento para estudo ou missão no exterior. Mas não é simples. Precisa de autorização de alto nível, tipo o presidente da República ou ministro. Certo. O limite máximo é de 4 anos fora. E tem uma contrapartida importante. Quando voltar, o servidor tem que ficar no serviço público por um tempo igual ao que ficou afastado. Ah, tem que pagar o tempo depois. Exatamente. Se ele pedir exoneração ou se aposentar antes de cumprir esse período, tem que ressarcir tudo que a administração gastou com ele durante o afastamento. Entendi. É um investimento com retorno esperado. Isso. A não ser que seja da carreira diplomática, que tem regras próprias. E se o estudo for aqui no Brasil mesmo? Mestrado, doutorado? Também tem previsão para isso. É o afastamento para cursar pós-graduação stricto sensu no país. A lógica é, se for do interesse da administração, se o curso for relevante e se não der mesmo para fazer o curso junto com o trabalho, nem compensando horário depois. Aí pode afastar. Pode. E o melhor, nesse caso o afastamento é com remuneração. Ele vai estudar recebendo salário. Opa, isso é muito bom. Mas imagino que deva ter um monte de requisito, né? Tem sim, e são bem rigorosos. Não é tão fácil conseguir. Quais são os principais? Primeiro, tempo mínimo de crasa. Precisa ter pelo menos 3 anos de serviço para pedir afastamento para mestrado e 4 anos para doutorado ou pós-doutorado. E o tempo de estágio probatório conta para isso, tá? Ok. Segundo, não pode ter tirado licença para interesse particular ou para capacitação, aquela de 3 meses, nos últimos 2 anos, se for para mestrado ou doutorado. Ou nos últimos 4 anos, se for para pós-doc. Ah, tem essa carência. Tem. E a mesma regra de permanência do estudo no exterior vale aqui.
Depois que voltar do curso, tem que ficar no cargo por um tempo igual ao que ficou afastado. E se não ficar? Se pedir para sair antes ou se aposentar antes, tem que devolver tudo que foi gasto pela administração. E mais, se não conseguir o diploma, o título, também pode ter que ressarcir, a não ser que tenha sido por um motivo de força maior, algo totalmente fora do controle dele. Nossa, é um compromisso sério mesmo. É investimento grande da administração, né? E essas regras valem também se a pós-graduação for no exterior, mas autorizada por essa via do artigo 96A, e não pela regra geral de missão no exterior. Entendido. É uma ótima oportunidade, mas com responsabilidades bem claras. E fora esses afastamentos mais longos, tem aquelas saídas mais curtinhas, tipo para doar sangue, essas coisas? Tem sim. A lei chama de concessões. São umas ausências bem pontuais que são permitidas sem descontar nada do salário. Quais são? 1 dia para doar sangue. Até 2 dias para se alistar como eleitor ou regularizar o título. E 8 dias seguidos se o servidor casar ou, em caso de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados ou irmão. Certo, são situações bem específicas. E para quem estuda ou tem alguma necessidade especial de horário, existe flexibilidade? Existe o que a lei chama de horário especial. Para o servidor que é estudante, pode ter um horário compatível com as aulas, mas, via de regra, ele tem que compensar essas horas não trabalhadas. A administração que define como. Ok, estudante compensa. Já o servidor com deficiência, se for comprovado por junta médica oficial, ele tem direito a um horário especial adequado às suas necessidades e sem precisar compensar. Ah, importante essa diferença. Muito. E esse direito ao horário especial sem compensação também vale para o servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Também precisa de comprovação por junta médica. Entendi, é uma medida de inclusão importante. Com certeza. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nos direitos, como funciona a contagem do tempo de serviço? O que entra nessa conta para aposentadoria, para férias, etc. Olha, o tempo de serviço é contado em dias e depois convertido em anos, considerando 365 dias por ano. O tempo que a pessoa trabalhou em outro órgão público federal ou nas Forças Armadas conta para tudo. Certo. Aí a lei define o que é considerado tempo de efetivo exercício. Esse é o tempo que conta para quase tudo. Para progressão na carreira, para ter direito a férias, para aposentadoria, para disponibilidade. E o que entra aí? As férias contam? Contam férias, o tempo que ficou em cargo de chefia, licença maternidade, licença paternidade, licença para tratamento de saúde dentro dos limites legais, a licença capacitação, o tempo de mandato eletivo, só não conta para promoção por merecimento. Participação em programa de treinamento, afastamento para pós-graduação que a gente falou, enfim, várias situações em que o servidor não está exatamente na mesa dele, mas está a serviço ou em situação amparada pela lei. E tem tempo que conta só para algumas coisas. Tem sim. Tem o tempo que conta só para aposentadoria e disponibilidade. Não conta para férias ou progressão, por exemplo. E o que entra nessa categoria? Aí entra o tempo de serviço que a pessoa teve em governos estaduais, municipais ou no DF antes de virar servidor federal. O tempo de serviço em empresa privada que contribuiu para o INSS. Ah, o tempo do INSS conta para aposentadoria no serviço público. Conta para fins de aposentadoria através da contagem recíproca. Também entra aqui o tempo de licença para cuidar de familiar doente, aquela parte que excede os limites pagos, tempo de licença para atividade política, em alguns casos, tempo de mandato eletivo antes de ser servidor federal, tempo de serviço em tiro de guerra. Nossa, bastante coisa. E tem um detalhe curioso. Tempo de serviço militar prestado durante operações de guerra conta em dobro. Em dobro? Sério? Sim. E outra regra importante. É proibido contar o mesmo período de tempo em mais de um lugar. Se a pessoa tinha 2 cargos públicos ao mesmo tempo, ilegalmente, por exemplo, não pode somar os 2 tempos para o mesmo período. Claro, faz sentido. E para fechar essa parte de direitos, o que é o direito de petição? Basicamente, é o direito que todo servidor tem de fazer requerimentos formais à administração pública sobre seus direitos e situações funcionais. Tipo, pedir uma licença ou reclamar de algo. Exato. É o direito de pedir,
de pedir reconsideração de uma decisão que ele não concordou e de recorrer para instâncias superiores se a reconsideração for negada. E tem prazo para isso? Tem sim. A administração tem prazos para responder, geralmente 5 dias para um despacho simples, 30 dias para uma decisão final, e o servidor também tem prazo para pedir reconsideração ou recorrer, geralmente 30 dias a partir de quando soube da decisão. E se passar o prazo? Aí entra a prescrição. Depois de um certo tempo, o servidor perde o direito de reclamar. A regra geral é 5 anos para coisas mais graves, como demissão ou que envolvam dinheiro, e 120 dias para as outras situações, a não ser que uma lei específica diga um prazo diferente. Mas atenção, quando o servidor entra com pedido de reconsideração ou recurso dentro do prazo, isso interrompe a contagem da prescrição. Ah, bom. E ele pode ver o processo? Pode e deve. É garantido o direito de vista do processo para ele saber o que está acontecendo e fundamentar seus pedidos. E a administração também tem o dever de rever seus próprios atos se descobrir que foram ilegais, a qualquer tempo. Ok, exploramos bastante os direitos, benefícios, as ausências, mas ser servidor público não é só receber, né? Tem outro lado da moeda, as responsabilidades. Vamos falar um pouco dos deveres e do que é proibido. Fundamental essa parte. Quais são, assim, os principais deveres que se espera de um servidor? A lista na lei é um pouco longa, mas a essência é trabalhar com cuidado, com zelo, com dedicação, ser leal à instituição onde trabalha, obedecer às leis e às ordens dos superiores, desde que não sejam ordens ilegais, claro. Certo. Atender bem as pessoas, o público em geral, e também responder rápido aos pedidos de informação, certidões, levar ao conhecimento do chefe qualquer irregularidade que ele saiba, cuidar bem do material, do patrimônio público, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, manter uma conduta pessoal e profissional compatível com a moralidade administrativa, ser pontual, não faltar sem motivo, tratar todo mundo com respeito, com urbanidade e representar contra a ilegalidade ou abuso de poder que ele presencie. Basicamente, agir de forma correta, ética e eficiente, né? Exatamente essa a ideia. É um padrão de conduta esperado. E, do outro lado, o que a lei diz que é expressamente proibido fazer? O que pode dar problema sério? A lista de proibições também é grande e ela serve para proteger o interesse público e evitar abusos. Algumas coisas bem importantes. Se ausentar do serviço durante expedientes sem autorização do chefe. Certo, não pode matar o trabalho. Não pode. Nem retirar documentos ou objetos da repartição sem permissão. Recusar fé a documento público, tipo dizer que um documento oficial é falso sem prova. Criar dificuldade para o andamento de processo administrativo ou judicial. Fazer manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição. Tipo, fazer campanha contra ou a favor de alguém ali dentro. Mandar uma pessoa que não é servidor fazer o seu trabalho. Entendi. Coagir ou aliciar subordinados para se filiarem a partido político ou sindicato. Isso é proibido. E o famoso nepotismo. Chefiar diretamente o cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau em cargo de confiança. Ah, o nepotismo. Isso sempre dá o que falar. Pois é. E tem mais. Usar o cargo para conseguir vantagem para si mesmo ou para outra pessoa. Isso é bem grave. Participar da gerência ou administração de empresa privada ou ser comerciante. Espera aí, servidor não pode ter empresa. A regra geral é que não pode participar da gerência ou administração. Ser sócio cotista ou acionista geralmente pode. E tem exceções. Pode participar de conselhos de administração se a união tiver participação na empresa ou de cooperativa de servidores. E durante a licença para interesse particular, ele pode administrar a empresa, mas tem que ver as regras de conflito de interesse. Ah, ok. Não é uma proibição absoluta, então. Que mais é proibido? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, exceto se for para tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes. Receber propina, comissão, presente ou qualquer vantagem indevida por causa do cargo. Isso é corrupção, né? Claro. Aceitar comissão ou pensão de governo estrangeiro. Praticar usura, agiotagem. Agir com desídia, que é tipo fazer o trabalho com preguiça, com desleixo, de forma repetida. Desídia é falta de zelo, então. Exatamente. Usar pessoal ou recursos do trabalho para resolver coisa particular.
mandar outro servidor fazer tarefas que não são do cargo dele, exercer atividades que sejam incompatíveis com o horário de trabalho ou com as atribuições do cargo, e até recusar a atualizar os dados cadastrais quando for pedido. Ufa, é bastante coisa para ficar atento mesmo. É um código de conduta bem detalhado, né? Sim. Bom, recapitulando então a nossa conversa, a gente viu como a lei tenta, né, equilibrar a remuneração com as diferentes tarefas e riscos, usando gratificações adicionais. Exploramos os direitos a descanso, como as férias, e os vários tipos de licença, para saúde, para família, para estudo, para política, cada uma com suas regrinhas. Uhum. Vimos como o tempo de serviço é contado, os direitos de pedir e recorrer, e agora, por último, essa parte crucial dos deveres, do que se espera do servidor e das proibições, que buscam garantir que o serviço público funcione bem e com integridade. Exatamente. Acho que fica claro que é uma relação, assim, bem complexa. Um verdadeiro pacto, né? Com direitos e deveres bem definidos, tentando sempre conciliar o que a administração pública precisa com a vida, o desenvolvimento e o bem-estar do servidor. E para a gente terminar com uma reflexão, algo para pensar depois, muitas dessas regras, a gente percebe, foram pensadas num contexto de trabalho mais, Tradicional. né, presencial, horário fixo. Sim, com certeza. Com o trabalho remoto se consolidando, com novas formas de colaboração, como será que essas normas sobre controle de jornada, sobre adicionais de periculosidade quando o risco está em casa, ou até sobre a necessidade de assistência direta e indispensável numa licença familiar, quando se pode trabalhar de qualquer lugar, como tudo isso vai precisar ser repensado ou adaptado? É uma excelente questão. Como garantir que o espírito da lei, a proteção, a compensação, a responsabilidade continuem valendo nessas novas realidades de trabalho? É um desafio grande para a gestão pública e para os próprios servidores. Fica aí a questão, né? Esperamos que essa nossa exploração detalhada aqui pelo regime jurídico dos servidores federais tenha sido útil, tenha esclarecido pontos importantes e, com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje. Gostou do vídeo? Então deixa seu comentário, se inscreve no canal e não esquece de deixar o joinha para fortalecer.